vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos por um tempo em oração, no silêncio, e invoquemos o auxílio do Espírito Santo para que por ele alcancemos a graça de compreender esta palavra e sermos por esta palavra transformados, edificados, vencendo em nós toda força que impõe sobre nós o medo e as consequências do medo. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nos reunimos aqui para escutar o Senhor e receber dele o alimento que nos fortalece para continuar nossa vida, nossas lidas. Hoje o Senhor nos exorta a nos despojarmos de tudo aquilo que impõe o medo em nós e sobre nós. Eu tenho repetido, tenho lido e estudado sobre esse tema, e o Evangelho de Mateus é por excelência um texto formidável para aprofundar este tema da sociedade e da cultura do medo que nós vivemos. Nós vivemos eminentemente a sociedade do medo. O medo virou não só uma realidade que gera sofrimento em nós, mas o medo se tornou também ferramenta de dominação e de manipulação. Primeiro, sem dúvida, manipulação e dominação religiosa. Vivo repetindo isso. Nós, pregadores, nos valemos de uma linguagem, de uma interpretação da religião que impõe medo e dominamos através do medo e vendemos as mandingazinhas, as soluçõezinhas baratas para ajudar você a criar uma falsa sensação de segurança através dos subprodutos da religião. O medo na religião, o medo na política, o medo na economia, o medo na estrutura social de violência. Bons estudiosos sobre o fenômeno da violência dizem que
nós dependemos tanto da organização da violência na sociedade, que se existisse uma forma de impor, assim, o violência zero, em um mês, a nossa sociedade entraria em colapso, porque a economia depende da violência, a política depende da violência, o mercado, o comércio, a estrutura e a lógica do mercado depende da violência. Basta ver quanto custa os nossos planos de seguro, quanto custa o plano de estruturação dos elementos que compõem a segurança de onde moramos, casa ou apartamento. Como enfrentar isso? E qual é a forma cristã de enfrentar isso? Vamos ao Evangelho, número 11 do seu folheto. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 26 a 33. Por 3 vezes no Evangelho, Jesus faz esta advertência, esta recomendação aos discípulos: não tenhais medo. Preciso ajudar os irmãos e irmãs a se situarem no texto. O que estava acontecendo? Qual era o ambiente onde estavam, que de repente Jesus entra com essa conversa: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Estamos no capítulo 10, versículo 26 seguintes. No capítulo 10, no versículo 14, 15 e 16, os discípulos que Jesus tinha enviado no domingo passado, lembra? Dando-lhes poder sobre os espíritos maus, sobre a doença, a morte, a lepra, os demônios. Os discípulos voltam entusiasmados, falando do resultado da missão, que foi boa demais. Em alguns relatos, como o Evangelho de Lucas diz, os discípulos entusiasmados dizem: Senhor, até os demônios nos obedecem, o trem foi bom demais. E aí Jesus diz: olha, a vida cristã não é só sucesso não. E aí, no versículo 16 seguintes, Jesus realiza no Evangelho de Mateus, e Mateus demora neste anúncio. O título, inclusive, desse bloco do versículo 16 é chamado de o anúncio solene das perseguições. Do jeito que solenemente ele anunciou o poder dos discípulos sobre o mal, ele anuncia solenemente as perseguições. E diz ainda: por causa do meu nome sereis levados diante de reis e governadores, sereis perseguidos, torturados, mortos, sereis perseguidos pelos da religião, em nome de Deus matarão alguns de vós pensando que estão agradando a Deus. A religião vai matar. Depois Jesus ainda diz: sereis odiados até mesmo por vossos pais, mães, irmãos, família, que matarão alguns de vós, a família matarão alguns de vós em meu nome. Diante deste anúncio solene das perseguições na política, na economia, na religião e até na família, que Jesus entra com a conversa: não tenhais medo. Logo depois, se você chegar em casa e continuar lendo o capítulo 10, 11 e 12, quando Jesus termina essa sessão de aprendizado, os fariseus, quer dizer, e os mestres da lei, as autoridades religiosas, declaram Jesus possuído pelo príncipe dos demônios, por Belzebu. E aí, na sequência, Jesus anuncia por 4 vezes que ele vai morrer, condenado à morte na cruz. 4 vezes. E na sequência, por 8 vezes os judeus fazem um pacto e um planejamento para matá-lo.
Então, o ambiente é de hostilidade, o ambiente é de rejeição, de perseguição a Jesus. Os discípulos estão entusiasmados porque foram missionários, realizaram milagres, prodígios e sinais, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Aí, nesse ambiente de entusiasmo, Jesus anuncia solenemente as perseguições e agora vem dizer aos discípulos como os discípulos enfrentam as tribulações. Vamos lá? Número 11 do seu folheto, versículo 26. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. o que vos digo na escuridão, e nada há de escondido, que não seja conhecido. o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. não tenhais medo e não percais o entusiasmo do anúncio. Domingo passado ele dizia: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Não deixem que as perseguições intimidem vocês. O que vos digo ao pé do ouvido, proclamai sobre o telhado, mas não se intimidem. A intimidação é a ferramenta de dominação. Nós vimos o que o Papa Francisco enfrentou das grandes potências políticas, e nós estamos vendo hoje o que o Papa Leão está enfrentando. Tudo que ele fala vira comentário e bombardeia as redes sociais com os homens das ferramentas do medo, da imposição, da lógica do medo e da violência, e o Papa Leão dizendo: cristão não é homem de guerra, não é mulher de violência, não usamos os instrumentos da fé e as ferramentas do medo, da violência, para alcançar o bem que desejamos. Bento XVI é quem melhor desenvolveu uma teologia acerca disso. Já repeti muitas vezes essa expressão do Bento. Bento XVI diz, numa longa reflexão sobre o reino dos céus, ele diz que aqueles que garantem que vão alcançar o bem social, a paz e o bem-estar social pelas ferramentas da violência, diz Bento XVI, estes são precisamente, no livro do Apocalipse, no livro de Daniel, esses são precisamente o anticristo. Repito, porque tem alguns que acham que isso é opinião barata de uma ideologiazinha de bolha de rede social. Bento diz: aqueles que anunciam e apresentam que vão garantir o bem-estar social e a paz entre os povos pela ferramenta da violência e da guerra e do medo, estes são precisamente, na teologia apocalíptica, o anticristo. Espero que estejam entendendo o que eu estou falando. O medo. Quando Jesus diz: não tenhais medo dos homens, ele diz: eu não iludo vocês, eu não crio em vocês uma expectativa falsa dizendo que não existe perigo, ou que nós temos as ferramentas próprias para eliminar todo mundo que vai sofrer alguma ameaça. Essa visão mítica e fantasiosa das correntes espirituais, particularmente da Alta Idade Média. Aquela espiritualidade e aquela visão de um mundo colapsado pelos reinos em guerra, particularmente na Europa e no confronto com a Ásia, aquela visão de que os poderes celestiais vão intervir nas
nas grandes corporações militares dos reinos cristãos, e os poderes celestiais vão à frente. Nossa Senhora é a Senhora dos exércitos, e os arcanjos e os anjos vão com os exércitos celestes com espada eliminando os inimigos. Aquela visão está cada vez mais sendo recuperada no ambiente cristão católico, e vai ser uma tragédia. Tragédia, porque essa não é a solução. Nossa Senhora não é Senhora dos exércitos, e os anjos e os arcanjos não se ocupam com armas para eliminar. Os anjos e os arcanjos e Nossa Senhora guardam-nos na escuta zelosa da palavra do Senhor. O discípulo não guarda Cristo para si, ele transforma a escuta em anúncio, e o anúncio é eminentemente o anúncio de que as forças do mal que se servem da violência e do medo não terão a última palavra. Amém? Amém. Pode reagir. Jesus não diz, não ilude dizendo que não haverá perseguição. Ele mesmo vai ser moído como trigo no moinho, no sofrimento da cruz. Ele mesmo vai ser macerado como a uva no lagar do sofrimento. Ele mesmo. E os apóstolos que o seguem, todos vão ser mortos como mártires no seguimento dele. Não tenhais medo. Não é o mesmo que não haverá nenhuma situação de perigo, haverá sempre. Viver é confrontar-se com o limite, com a fragilidade da existência, com a condição física, material de um corpo. A Úrsula falava agora mesmo na porta da igreja. Você toma remédio para pressão alta, complica o rim. Você toma remédio para o estômago, complica a respiração. E vai essa luta, não é? Essa batalha. Nós não somos um bando de gente entusiasmados por pregadores coach, do otimismo, do pensamento positivo, do pensamento otimista, da religião das emoções excitantes, com pregadores dando-nos uma excitação para o delírio psicológico de quem vive essa vida como um noiado que não vê problema e não vê ameaça. Não, nós somos mulheres e homens de uma consciência lúcida. Nós vivemos conscientes das coisas boas que existem e das realidades ruins, negativas que existem, e nós precisamos ser mulheres e homens de uma prontidão para não deixar que o mal ou as realidades frágeis conduzam-nos nessa existência. Só isso. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Não tenhais medo dos homens. Não tenhais medo dos homens. O anúncio é: não tenham medo uns dos outros. Não é porque vocês vão ser todos bonzinhos, não. Tratem vocês. Você poderia pegar no capítulo 5 e 6 de Mateus, em que Jesus dá a sentença mais assustadora do Novo Testamento. Não tenhais medo dos homens. E poderíamos acrescentar aqui, puxando o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Vocês vão ter inimigos, vocês vão ter quem vos perseguem. Ame-os e reze por eles. Segunda sentença, versículo 28. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, vai, mas não podem matar a alma. vão, Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno.
Este é, portanto, o mal espiritual, o demônio. Não tenham medo dos homens, daqueles que matam o corpo. Tenham medo de uma força maior que pode matar alma e corpo. Jesus está dizendo para nós que o discípulo libertado do medo dos homens, ele enfrenta uma confiança em Deus, pois só Deus é Senhor do humano na sua totalidade, alma e corpo. Alma é território de Deus, é por isso que nós temos tanta relação de afinidade, de confiança, inclusive para rezar pelos mortos. Agora mesmo uma mãe, agora fazendo 7 anos que o filho morreu, reza como se tivesse morrido agora e entrega a alma dele como se fosse agora, não é? Não tenha medo, entregue a alma. O território da alma é território de Deus, entregue. A providência de Deus se manifesta também numa realidade inimaginável para nós. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Para a gente entender isso aqui, na Palestina do tempo de Jesus, como em boa parte da Ásia Menor e na Europa, se comem pardais. Se comem pardais tanto o filhote, quando ele está cheio de penugem. No norte da Itália eu vi isso na casa de uns padres amigos, na diocese de Módena. Se pega o filhote do pardal com penugem, põe no espeto e assa, e come com tudo que está na barriguinha dele. É uma iguaria sofisticadíssima, com bom vinho, imagine. Mas na Europa, as famílias pobres, os meninos sobretudo, vão caçar pardais, matando com pedras de estilingue, põe no espeto o pardal e vende o pardal por algumas moedas, e com isso compram outras coisas de alimento e necessidade básica para a vida. Nós olhamos para aquela cena bizarra de uma criança pobre com estilingue na mão matando o pardal para vender por algumas moedas. Na verdade, no original grego, a expressão é até pejorativa, não é por algumas moedas, é por migalhas, seria uma tradução melhor. Não se vendem 2 pardais por algumas migalhas, é quase pejorativa a expressão. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. E aqui eu queria convidar os irmãos e irmãs a uma visão contemplativa da queda e do tombo dos mártires. O pardal que cai no chão para ser alimento de quem gosta de pardal assado, ou para o menino pobre que precisa de algumas moedas para comprar outras coisas para sustentar a família, Deus está na ordem do tombo do pardal, da necessidade do menino que precisa de algumas moedas e do que compra para comer. Essa é a lógica do raciocínio. O tombo do pardal tem significado para Deus. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Jesus está dizendo para mim e para você a sentença que vem agora, que incomoda profundamente. Olhe, que coisa impressionante. Versículo 30. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O assunto é sério, mas um bom humor não mata ninguém. Isso vale para nós careca ou quase carecas. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais, versículo 31, não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Vocês não se tornaram gente de menos porque perderam o cabelo da cabeça, porque ficaram careca. É isso que Jesus está dizendo. Não precisa fazer como os pregadores coach do protestantismo católico, que vão a Istambul, na Turquia, em voos caríssimos, fretados,
pela alta indústria dos implantes capilares, para gastar uma fortuna, para parecerem pregadores com a carinha bonitinha, arrumadinha, nada perdido aqui, para ter uma estética do homem bem-sucedido, a plástica do sucesso, mais do mercado do que do púlpito e da fé. É uma crítica que Jesus está fazendo para nós, que transformamos a vaidade num subproduto da religião, que os nossos pregadores da indústria, o Brasil está gastando uma fortuna, podem pesquisar depois, levando a nós carecas para Istambul para fazer implante capilar, e quem começou essa indústria, podem pesquisar, foi um grande pregador fazendo campanha nos intervalos dos programas dele de TV, como é que foi a mudança de careca para um aparente e bem-sucedido e próspero pregador do Evangelho, dono de muitos aviões. Amém, igreja? Amém. A gente precisa ter coragem de tratar desses assuntos. Jesus está dizendo aqui, olha, não se apeguem, não se apeguem. O pardal cai, Deus está no plano, na ordem do tombo do pardal. Seu cabelo cai, Deus está na ordem dos fios de cabelo que caiu, Deus cuida de você, você não é menos porque ficou careca. Eu falava agora mesmo no começo da missa, a teologia do inverno. O que é o inverno na estação, na natureza? É exatamente, passado o ciclo da primavera, da brota, flore e dá o fruto. Cai a flor, vem o verão, que amadurecem os frutos e depois desenvolvem o resultado mais maturado dos frutos, até chegar o tempo da colheita no outono. Colheu, fica o resto das plantas que precisam desfazer, das folhas, dos galhos, dos frutos velhos, das flores que morreram incrustadas no galho. O inverno é o tempo do despojamento, o inverno é o tempo de jogar e desfazer de tudo que serviu para as estações passadas e para dar a colheita passada. Desfaça de tudo e reinicie um ciclo novo, despojada e não se apegue a nada. As estações do ano, e é uma pena que nós tenhamos perdido a nossa sensibilidade contemplativa da natureza, porque a natureza nos ensina muito. Os ciclos da natureza são uma pedagogia espiritual para nós. Reconciliar com as rugas, com o envelhecimento, reconciliar com os anos, reconciliar com as perdas, reconciliar com os que nós já sepultamos e partiram. Eu às vezes penso na minha terra, mamãe eram 15 irmãos, papai 11, e eu me lembro da primaiada que era a geração, e que morreram todos. De vez em quando eu penso, se eu fosse cultivar saudade para morrer, eu já estava morto há muito tempo. Você precisa fazer como a natureza faz, despoje-se, desapegue-se. E o inverno, este evangelho vem bem no início da estação do inverno, que começou hoje de 5h24 da manhã, Jesus dizendo para nós, despojem-se do que precisa ser despojado, do cabelo, do rosto todo bonitinho, da pele bem enrijecida, bem modelada. Despoje-se, entregue-se. Viva o processo natural, projetando você para o eterno. O corpo vai cair, mas a sua alma está no território das coisas de Deus, que providencia o lugar para o tombo da sua alma. Quando o seu corpo cair e for sepultado no túmulo, sua alma cairá no colo de Deus, porque o tombo dos pardais, o tombo dos fios de cabelo, você vale mais do que muitos pardais e do que os fios de cabelo que você perdeu. Projete sua vida em algo maior. Amém. 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 Alcance, projete-se para uma realidade maior.
Não tenhais medo. Terceira sentença, versículo 31. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Versículo 32, leiamos, portanto... Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele, diante do meu Pai que estás nos céus. O que significa isso? Aqueles que vierem para cima de você com a força da imposição do medo e da violência, não revidem com a violência. Quando vierem para arrancar de você sua serenidade, seu equilíbrio, sua paz, sua confiança, quando os homens furiosos e violentos vierem enfrentar você, confessem o meu nome e o meu senhorio sobre vocês, mas não usem as mesmas armas de medo e violência que eles usam. Se declarem ao meu favor e digam a eles: olha, pode usar da violência, eu tenho um Senhor que me dispensa das armas que você usa. É muita elevação, não é não? É muita elevação. É lógico que alguém que precisa da indústria das armas, que precisa da engenharia da violência no planeta, tenha ódio e faça uma perseguição, como fizeram ao Papa Francisco e agora ao Papa Leão, quando ele diz: nós cristãos não somos homens e mulheres da violência e não resolvemos os problemas com a violência e com as armas. Essa semana passada, o Papa Leão, lá na Espanha, nas margens do mar, olhando para o lado da África, de onde vêm as embarcações com os migrantes que morrem centenas e milhares todos os anos, o Papa foi às lágrimas e disse ao povo que o acompanhava, dizendo: nós não podemos olhar para este oceano, para a beleza desse oceano, e sermos marcados apenas como a recordação, o oceano como território do afundamento da esperança dos migrantes que estavam vindo para cá, e nós os recusamos e empurramos para morrerem no mar. Se nós não damos conta de recebê-los na Europa, nós precisamos pensar uma economia para a Europa, para a África, para a Ásia, para a América, para que não precisem os homens e mulheres de todos os povos, raças e línguas se servirem de recursos tão frágeis para atravessar um território apenas para dizer: nós queremos comida, nós queremos água tratada, nós queremos dignidade mínima que na nossa terra não tem mais. Olhar para o mundo como preocupação nossa e olhar para o sofrimento do mundo como preocupação do cristão, da cristã, que não se conforma com a indiferença do sofrimento, não se conforma com a imposição da solução pela violência, pelas armas, e o cristão que é instrumento de Deus e de confissão pública. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, eu me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Está dizendo para mim e para você, que se nós saímos da igreja, mas amanhã no trabalho, na escola, no trânsito, na família, na política, na economia, na cultura, nós reproduzimos a indústria e a lógica da violência e da solução pela violência, e da sociedade que necessita do mercado e da indústria da violência, nós estamos nos declarando contra Jesus. Amém? Amém. Está entendendo, gente? Está entendendo? Quando você pensa conforme aqueles que acham que é pela violência que a solução do mundo virá, você está se declarando contra Jesus diante dos homens, está claro? E você vai ser declarado também como parte deles
diante do Pai que está no céu. Portanto, se queres um tombo no colo de Deus, quando a violência não atinge você, mas atinge o seu que você nem conhece, mas que mora em regiões, ou nas ruas de Goiânia, ou em regiões e territórios de profunda desordem e violência, você precisa olhar para o tombo do pardal, dizendo: não cai sem que Deus perceba. Imagine uma pessoa humana. A sociedade do medo, que criou uma lógica tão louca, que transformou possível, um dos maiores países cristãos do mundo, em que a bancada da Bíblia se confunde em Brasília com a mesma bancada da bala. Está declarada a falência desse cristianismo. A sociedade do medo, ela não representa Jesus. Esse é o paradoxo. Nós vivemos em tempos assombrosos. Somos o século da informação. Recebemos um bombardeio de informação, mas isso não garante um conhecimento. A ignorância é hoje, a ignorância é hoje a grande força que alarga os continentes e gera uma massa de mulheres e homens que não são formados e informados, mas são apenas informados por opiniões passageiras e breves. Retrocedemos de macacos que viraram homens, somos homens que estamos voltando a ser macacos sem galho, porque já destruímos a árvore que o macaco subia. Walter Hugo Mãe. Estamos virando macacos, só que nós já matamos a árvore que o macaco subia. Então, diz Walter, na intuição dele, o macaco vai ter que andar, vai arrastar, vai virar réptil, nós vamos voltar para a estaca zero de Darwin. A resposta cristã, ela é capaz de salvar o homem, a mulher e a criação, como território onde Deus mesmo se manifesta como Deus. Recordemos-nos sempre, hoje, início do inverno, que a terra, o paraíso, era aqui, não era no lugar fora daqui não. Adão e Eva feriram o paraíso, o Éden aqui, onde eles conviviam com Deus, escutando o barulho dos passos de Deus e ouvindo a voz de Deus. Essa terra que nós estamos destruindo e esta humanidade que nós estamos tratando como inimigo e resolvendo os problemas pela violência, este é o lugar onde Deus queria que fôssemos mulheres e homens em harmonia com a criação, convivendo com Ele mesmo. Isso não é uma saudade do passado. Isso é uma esperança para agora. E é uma construção para o futuro. Nós somos mulheres e homens que caminhamos para um futuro onde a soberania de Deus nos alcançará em sua plenitude, cada vez que nós nos declararmos a favor de Jesus diante dos homens violentos e da indústria da violência e do medo. Amém? Amém. Amém. Põe você agora. Santo Hilário de Poitiers dizia: todo nosso medo tem um lugar de cura. O lugar é o amor de Deus. Põe seus medos
não para fazer você sair daqui e comprar mais armas, mais ferramentas e mais ideias, que são as ferramentas modernas, e mais opiniões emocionais que alimentam você nas bolhas da violência, mas põe você e os seus medos nas mãos de Deus e diga a Jesus hoje, agora, que você se declara a favor de Jesus, que não se serviu da violência e do medo, mas do amor, capaz de silenciar a violência e o medo e recriar-nos como mulheres e homens do perdão, do amor, da construção de um mundo de paz. Incline a sua cabeça. É tão difícil tratar desses temas nos dias de hoje. Os que se dizem que não são violentos é porque alcançaram o horror de serem indiferentes aos outros e acham que não são violentos porque são indiferentes. A indiferença é a violência enterrada, que pode explodir a qualquer hora. Peça do Senhor a graça de vencer aquilo tudo que em você faz de você um território do medo e da violência. Com você mesma, com você mesmo, com os seus que você ama. Peça do Senhor a graça de que essas forças ameaçadoras sejam vencidas pela confiança, pelo amor que te habita e pode expandir em você e dilatar em suas relações, em sua comunhão e até diante dos homens e mulheres violentos. Peça do Senhor essa graça. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, serás o nosso Deus, e nós seremos o teu povo. Seremos o teu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre a água do amor, a água do amor. o Espírito de Deus, nosso O Senhor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Vamos cantar. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé, juntos cantemos. Jesus, manda teu Espírito para
transformar meu coração. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz e reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Na cruz, Na cruz, o Senhor declarou o Senhor declarou que a sua resposta para o mundo, que a sua resposta para o mal e o sofrimento do mundo, para o mal e o sofrimento jamais será jamais a violência. a violência. Na cruz, na cruz. o Senhor respondeu O Senhor respondeu ao poder da violência, ao poder da violência, às forças do medo, às forças do medo, ofertando a sua vida, ofertando a sua sua o seu sangue, o seu sangue para nos curar para nos curar de toda violência, de toda a violência, de todo medo. de todo medo, Por seu sangue derramado, por seu sangue derramado, por sua morte, por sua morte, por seu amor, por seu amor, eu me declaro eu me declaro e vou me declarar e vou vou me me declarar declarar diante das pessoas diante das pessoas a favor do seu nome a favor do seu e nome do seu amor, e do seu amor, que jamais aceita que jamais aceita a violência e o medo a violência violência e o medo como resposta como resposta e como domínio de Deus. e como domínio. de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu acolho este amor Eu acolho este e te caminho peço, E te e te peço, peço, lava-me lava de toda força, de toda força, de toda fúria violenta de toda fúria que habita que que habita habita em mim, em mim, a minha inteligência, a a minha, minha inteligência, as minhas emoções, as minhas emoções, o meu corpo, o meu corpo, a minha alma. a minha minha alma. Faz de mim Faz de mim um ser um ser de amor, de amor, de confiança, de confiança, de paz, de paz, hoje hoje e sempre. e sempre. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e renove sua aliança com o Senhor, renove o seu pacto, declarando-se a favor de Jesus, desfazendo em você das violências que te habitam, das respostas medrosas que te habitam, das forças tenebrosas que você aceita e que hoje você recusa dominar você. Acolha este amor, acolha esta confiança no nome, no sangue, no amor de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.